Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Moleque Ricardo, do José Lins do Rego. Se você acompanha o Literatami, você já deve saber que eu sou apaixonada pela obra do José Lins do Rego, desde que eu comecei a lê-la há alguns meses, e já há vídeo para todos os outros livros do Zé Lins que eu já li, que foram publicados pela Editora Global, estão sendo publicados numa coleção muito bonita, que segue o mesmo projeto gráfico, forma aquela beleza, né, de coleção na estante, com as lombadas todas bonitinhas e tudo mais. Se você quiser saber um pouco mais sobre as edições e sobre os livros, há uma playlist aqui no canal só para a obra do José Lins do Rego. E se você não conhece o Zé Lins, ele foi um autor paraibano com uma vasta obra literária e ele é autor do Ciclo da Cana-de-Açúcar, que reúne 5 volumes de livros de ficção dedicados a narrar a vida no engenho de cana-de-açúcar, né? Então, essa coleção começa com Menino de Engenho, passa para Doidinho, depois vai para Banguê, Usina e Fogo Morto. Para todos estes livros já há vídeo aqui no canal. E por que eu tô falando deles, né? Porque O Moleque Ricardo, que intitula este romance, faz parte também do Ciclo da Cana-de-Açúcar. Ele é um garoto, filho da mãe Avelina, que nasceu ali no engenho, que passou grande parte da vida, até os 16 anos, ali no engenho, trabalhando com outros moleques como ele, inclusive brincando ali com o protagonista do Ciclo da Cana-de-Açúcar, um dos protagonistas, que é o Carlos de Melo, o neto, né, do Coronel Zé Paulino. Então ele é um personagem que já tinha aparecido pra gente no Ciclo da Cana-de-Açúcar, especialmente no Usina, que seria o último volume ali da série. Eu falo um pouco mais sobre isso, do Usina e do Fogo Morto, nos vídeos específicos para cada um deles. Mas o livro Usina começa com o Moleque Ricardo, uma parte intitulada O Moleque Ricardo, que vai ser a continuação deste aqui. Então tem até um vídeo aqui no YouTube da Duda, que sempre que eu falo dos Zé Lins eu acabo indicando os vídeos da Duda, porque são excelentes. Mas nesse vídeo ela até comenta, né, que se você quiser ler O Moleque Ricardo antes de Usina, pode ser legal. E eu concordo com ela, porque assim você tem a continuação, né? Você lê O Moleque Ricardo e parte pra Usina. É como se fossem os próximos passos do Moleque Ricardo, depois do fim deste romance aqui. Mas enfim, o que é este romance, né? Esse livro ele começa com o último dia do Moleque Ricardo no engenho. Ele decide, enfim, partir para o Recife, então deixar o engenho e ir para a cidade. E é isso que ele vai fazer. A narrativa tem início com essa exploração do espaço do engenho, das memórias que o Ricardo construiu ali, da sua relação com os seus familiares, né? Muitos vislumbres da sua sensibilidade, porque o Ricardo é um homem, nesse caso ainda um adolescente, né? Muito sensível, e ele diz, inclusive, que o seu último serviço no engenho, ele queria que fosse esse, o de lavar o irmão mais moço. É isso que ele vai fazer antes de abandonar o engenho. Ele vai dar banho no seu irmãozinho, que é a última pessoa com quem ele vai falar ali no engenho, até que ele decide, então, ir embora para o Recife de trem. Ele tinha o sonho de ser maquinista, inclusive, e ele vai ouvindo esse chamamento do irmãozinho em determinados momentos da narrativa, depois que ele já deixou o engenho do Santa Rosa. Mas mesmo assim, né, o desejo de ascensão fala um pouco mais alto, e ainda no comecinho do livro, quando ele está em vias de deixar o engenho, há um trecho que eu acho que ilustra bem essa relação, dessa espécie de tentação em ascender, né? Porque que é tão importante essas diferenças que há entre o tratamento na cidade e no engenho, entre as possibilidades, né? No engenho e na cidade. Aqui o trecho na página 24 dessa edição. Tinha 16 anos. Pra que chorar? Chorava de besta que era. Deixar a bagaceira e ia se empregar. Empregar. Como essa palavra era diferente de alugar. No engenho, os trabalhadores eram alugados. Achava bonito quando a negra Joana dizia na rua, falando de uma filha que se fora para Recife: Maria está empregada em casa de uma família. Joana mesmo frisava a palavra para ofender a todos eles que eram como escravos, sem dia de serviço pago, trabalhando pelo que comiam, pelo que vestiam. Alugar. Trabalhador alugado? Não, ele ia se empregar.
Era subir um pouco mais, mas era subir. Então havia, né, esse desejo de ascensão, de ter alguma dignidade, de no mínimo receber pelo seu trabalho, e isso é fundamental, é determinante para que o Ricardo deixe de lado assim os seus medos, na verdade vá com medo mesmo para Recife em busca de uma vida melhor. Então, O Moleque Ricardo se trata de um livro, primordialmente de um livro sobre deslocamento, né? O deslocamento é o início de tudo, é um livro de muitas movimentações, tanto a nível íntimo quanto a nível social, esse equilíbrio que é típico da obra dos Zé Lins do Rego, né, que costuma também operar por forças ambivalentes. Eu comentei isso em todos os vídeos que eu falei sobre a obra dos Zé Lins como algo que me chamou a atenção na literatura dele, ele trazer esses opostos muito fortemente aqui nas narrativas. No caso deste livro aqui, O Moleque Ricardo, uma das oposições com maior destaque, sem dúvida, é essa que se instala entre engenho e cidade, né? E a cidade do Recife, que Zé Lins toma como cenário aqui, é apresentada pra gente como um ambiente muito plural, como é dito no prefácio dessa edição, que foi escrito pela Regiane Matos, que diz o seguinte: o ambiente representado por José Lins do Rego é rico e vivo e inclui imigrantes, operários em início de mobilização sindical, candomblé, carnaval, o núcleo universitário da Faculdade de Direito do Recife e a vida miserável junto aos manguezais. Então, é um livro realmente assim muito plural, né? Ele traz todas essas características de Recife para dentro do livro, então há muito que observar aqui, que aprender também. E o Ricardo encontra inclusive o Carlinhos, né? O Carlos de Mello em Recife, porque ele é um desses estudantes de direito que a Regiane cita. Então, isso é legal para quem entrou em contato com a história do Carlinhos e se envolveu com o personagem, mas é assim, bem rapidamente, não é nada muito aprofundado, até porque o Carlinhos e o Ricardo pertencem a classes muito distintas e é raro mesmo que eles se encontrem, né? A classes sociais e econômicas, eu quero dizer. Agora, essa mudança do engenho para a capital vem representando o fenômeno da migração que marcou especialmente o século XX brasileiro, né? Como uma decorrência do processo de urbanização das grandes cidades que, teoricamente, né, ofereceria melhores condições de vida e de trabalho à classe proletária, a qual passa a pertencer o Ricardo. E a sua adaptação, né, essas novidades todas que nós vamos assistir aqui neste romance. Como eu falei, ele tem 16 anos quando ele deixa o interior pernambucano em direção à capital do estado, e ele vai oscilando, então a narrativa também vai oscilando entre as memórias saudosas da vida no engenho e essas experiências inéditas da vida presente na cidade, onde ele vai se instalar como um pãozeiro. Essa é uma palavra que eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vi foi aqui no livro do Zé Lins, que ele vai entregando pão de casa em casa para a padaria do seu Alexandre, ele é o dono da padaria, e essa padaria passa a ser a casa do Ricardo, assim, literalmente, ele dorme e vive ali naquele espaço, né, ali que ele vai morar e fazer todas as suas coisinhas. E a gente tem um narrador onisciente, em terceira pessoa, que é muito sensível às transformações emocionais do protagonista que está se descobrindo ali na cidade. Então a narrativa explora a conexão entre indivíduo e espaço, como já faziam, né, as narrativas do ciclo da cana-de-açúcar, as narrativas anteriores, e os estados de espírito do Ricardo que são bastante instáveis, né, porque ele está diante de tantos estímulos, são também muito bem transmitidos aqui ao texto e pelo texto, né, ou seja, o modo de narrar leva em consideração a disposição, o ânimo da personagem foco da história, e isso é uma das características que eu mais admiro na literatura do Zé Lins, todas essas associações que ele promove. Então, um dos temas que o livro se dispõe a discutir com especial interesse e que não é uma novidade também na obra do José Lins do Rego, são as relações de trabalho. Esse romance oferece um retrato do movimento operário recifense,
do movimento comunista na política brasileira como um todo, da organização dos sindicatos na capital pernambucana, tudo assim com muita lucidez para apresentar todos os lados da moeda, sem idealizar nenhum deles. Algo muito parecido com o que ele faz, por exemplo, isso em todos os livros do ciclo, né, mas o que mais me chamou a atenção, assim, foi o Fogo Morto. Em Fogo Morto isso também foi algo de destaque, né, enquanto traço da narrativa mesmo. Em alguns pontos aqui no Moleque Ricardo, por minuciar muito ali, né, os detalhes, eu senti que a narrativa soou um pouquinho datada. Mas, no fim das contas, o livro oferece um panorama riquíssimo de complexidades políticas do país que persistem até hoje, né? Então, da influência religiosa, por exemplo, nessa luta de interesses na qual, no fim das contas, o pobre sempre se lasca, né? Ou, nas palavras do livro, o sangue do povo servindo para a conquista de posições políticas. É uma tecla em que o Zé Lins sempre bate, essa tecla de denúncia mesmo da situação das pessoas pobres no país e, nesse caso aqui, enquanto massa de manobra mesmo, para servir a interesses particulares de sujeitos que trabalham com a política. Então, nesse sentido, eu acho que a padaria onde o Ricardo trabalha e mora é quase um microcosmo social, assim, ela tem a luta de classes 100% representada, ilustrada ali naquele espaço. Tem a figura, por exemplo, do seu Alexandre, que domina essa estrutura hierárquica, e os seus funcionários ali à mercê dos seus desejos e do seu poder, que é um poder, acima de tudo, aquisitivo, né? O Ricardo, ele fica meio alienado mesmo nessa parte política, né? Ele é um sujeito sem muitas crenças, especialmente porque é tudo meio confuso para ele. E me parece que é propositalmente, né, que as coisas são confusas de propósito mesmo. E o Ricardo, além disso, ele é sempre apresentado como a posse de alguém. Então, na cidade, ele é o pãozeiro do seu Alexandre. No engenho, ele era o moleque do coronel. Então, ele nunca é o sujeito de si, né? Ele é sempre passivo, ele tá sempre à mercê dos interesses daqueles que têm mais poder. E isso a gente vê, inclusive, no tratamento que ele recebe, né? O título do livro, Moleque Ricardo. Se a gente for pensar no livro que conta a história, que começa a contar a história do Carlos, que é um homem rico, né, naquele caso ainda um menino, mas neto de um coronel, ele é um menino de engenho. Então a gente tem um menino e tem um moleque, que soa pejorativo e não por acaso, né? Então essas marcações, essas diferenças, na verdade, são muito bem marcadas na literatura do Zé Lins. E o Ricardo, ele tem crenças limitantes muito introjetadas na cabeça dele. A maior parte dessas crenças de origem racista, porque ele é um homem negro, ele é descendente, né, de pessoas que foram escravizadas, inclusive ali naquele engenho onde ele morou por tanto tempo. Então, pelo histórico de vida dele, pelo histórico de vida da sua família, ele acredita que ele nasceu para ser menor que os outros, sabe? É uma condição, como se fosse uma condição natural dele, e isso é algo que ele afirma na narrativa. Então ele tem certa ingenuidade também. Eu acho que isso vem a provocar nele certa ingenuidade, tanto na adaptação à vida urbana, quanto no que diz respeito ao amor, por exemplo, né? Porque este livro é também um livro sobre os amores de Ricardo, que são três mulheres que passam aqui na vida dele durante a narrativa e que vão passar, assim, de modo muito definitivo para a sua formação. E a gente vai acompanhando esse processo meio torto de educação sentimental do Ricardo, no qual também brota mais uma das ambivalências com as quais o Zé Lins trabalha, que é especialmente a ambivalência entre o desejo e a razão. Então a gente tem duas personagens aqui, que são a Isaura, que representaria o desejo e a carne, e a Odete, que representaria uma escolha mais racional e algo mais a ver assim com a praticidade de uma vida comum, digamos. Então o Zé Lins vai sempre trabalhando, né, com essas ambivalências encarnadas em personagens ou em espaços, nesse caso aqui em personagens, né? Mas enfim, isso tudo ajuda a construir o Ricardo como um personagem muito sensível. E aos poucos essa sua sensibilidade vai sendo meio massacrante, porque ele tá num lugar ali na cidade em que a miséria é absurda. Não é que ele nunca tenha
conhecido ou ouvido falar da miséria e da fome no engenho. Não é que no engenho não tinha isso, a gente viu aqui nesse trecho, né, que eu li, que na verdade a miséria estava bem presente, mas parece que há alguma especificidade na miséria da cidade. Tem uma diferença, né, entre a fome do engenho e a fome da cidade, onde tudo parece assim mais concreto, mais duro, maciço, como os prédios, as ruas, tudo aquilo, né? A fome também é mais incontornável, assim. E para fazer isso, para construir, transmitir os efeitos dessa miséria, dessa fome tão específicas, o Zé Lins vai se aprofundar muito, muito, muito mesmo nas personagens secundárias do livro também. Isso é algo que ele já fazia, mas aqui neste livro me chamou muita atenção o modo com que ele vai se dedicar a explorar e a nos apresentar mesmo traços mais íntimos de personagens aparentemente irrelevantes ali. Não há nada aqui relevante, sabe? Não há nenhum personagem que não tenha alguma importância para o romance como um todo e para a trajetória do Ricardo enquanto personagem mais especificamente. A gente tem, por exemplo, um desses vários personagens, né, dessa vasta galeria que o Zé Lins compõe aqui, o Seu Lucas, que é uma espécie de pai de santo, mais uma vez, né, um personagem muito, muito presente nos livros do Zé Lins, e com razão, né, porque é realmente uma figura muito presente na vida das personagens cujas histórias ele se dispõe a contar pra gente, né, e o Seu Lucas, ele cuida mais ou menos assim, não de todo mundo, porque a gente tá falando da cidade, né, então assim, todo mundo é muita gente, mas ele cuida de várias pessoas ali daquela comunidade, as pessoas respeitam muito ele, né, ele fica sabendo muito das histórias de vida da vizinhança ali, e ele bate muito na tecla da união dos pobres, né, ele diz várias vezes que os pobres deveriam mesmo era se unir pra deixar de sofrer tudo que sofrem, né, e eu acho que um momento chave, assim, dessa união em que a gente vê finalmente essa união quase utópica acontecendo é o carnaval. Então, o Zé Lins, ele não vai passar batido pelo carnaval, na verdade ele vai também apresentar aqui pra gente com profundidade o que é esse carnaval de rua ali de Recife. É uma delícia, eu achei maravilhosas assim as passagens do carnaval, e o carnaval é uma grande revelação pro Ricardo. Então, além de ser, né, esse elemento de união, tem a música e a dança como meios de aproximação das pessoas, ele também é um elemento revelatório para o Ricardo, né? Então tem sempre essa coisa do social e do íntimo muito bem equilibradas nas narrativas do Zé Lins, e a gente vai vendo que essa liberdade das fantasias, que é quase uma licença para uma felicidade interditada, proibida nos dias comuns à classe proletária, essa liberdade talvez seja também uma fantasia, né? Porque no fim das contas, todos eles, o Ricardo especialmente, estão como pássaros presos na gaiola, né? E o Ricardo vai percebendo isso, porque tudo que ele vê ao redor é miséria, é fome, é a maré invadindo as casas, porque as pessoas moram ali muito perto, enfim, condições precárias, né, de existência mesmo, e aquilo vai mesmo pesando sobre o Ricardo, que tem relativamente uma vida, ele acha que ele tem uma vida melhor do que a do engenho, porque afinal de contas ele tá recebendo algum dinheiro, ele é uma pessoa, um cara sem filhos, então ele observa ali a vida de outros personagens que trabalham com ele se sente assim um pouco privilegiado nesse sentido, mas não deixa de ser, né, uma vida muito miserável também. E a miséria ali ao redor o afeta diretamente. Ele chega a dizer que o que o Recife lhe dera de bom não compensava as tristezas e as mágoas em que ele se metera, tanto em termos de romance, né, de amor, porque ele acaba se dando mal, assim, no que diz respeito aos sentimentos e às relações amorosas, mas também com isso tudo, essa realidade toda que ele vai acessando, né, e que vai também moendo a vida de pessoas importantes para ele ali no Recife. Então é partindo da vida de um personagem, de um protagonista, que é esse moleque Ricardo, que o Zé Lins vai construir um testemunho mesmo, quase um documento histórico desse processo de modernização super excludente, né, e também da permanência das desigualdades que a gente via já no engenho e que aqui continuam, né, acontecendo
acontecendo, claro, com uma nova roupagem, mas ainda acontecendo. E isso é algo que a Regiane também fala bastante bem aqui no prefácio do livro. Mas isso me lembrou muito um trecho que eu li, eu acho que no Usina, em que o Zé Lins fala, né, nessa terra só quem não tem razão é pobre. E aqui a gente vê isso acontecer ao máximo, porque a narrativa vai se encaminhando para um final muito triste, que quem já leu Usina sabe qual é, mas enfim, acompanhar aqui tudo de novo é, mais uma vez, muito comovente, porque essa denúncia crua do que é a realidade do pobre no Brasil, sabe? Não há um lugar melhor para ser pobre. Só se sofre diferente, mas o sofrimento, a desigualdade e as injustiças estão entranhadas em todos os lugares. Então a modernização vem para a cidade, mas ela vem em que sentido, né? Para quê e para quem? Porque se certas coisas permanecem tão reacionárias. Eu acho que o fim do livro ilustra muito bem isso, o lugar do proletariado negro, especialmente nas grandes cidades, no Brasil como um todo, que é esse lugar de ou subserviente ou fora dela, né, fora das cidades. Então, é um livro que faz a gente se envolver, Moleque Ricardo, é um livro que faz a gente se envolver profundamente, assim, muito mesmo com esse protagonista, que é essa figura ingênua e ao mesmo tempo não isento de defeitos, né, de erros. Então o Zé Lins tem essa capacidade de criar personagens que são, acima de tudo, muito humanas, e isso só nos aproxima ainda mais delas. Então tem esse envolvimento tremendo com o protagonista, que é difícil até da gente se despedir, e esse grande panorama histórico-social feito assim desse jeito que só mesmo o Zé Lins é capaz de fazer. Se você já me ouviu falar do Zé Lins, você já ouviu essa frase milhares de vezes, mas eu insisto mesmo em repetir nela, porque é a impressão que fica mais forte pra mim, de que ler o Zé Lins é ouvir o Brasil, e uma parte do Brasil que a gente não costuma ouvir, que é muito deixada de lado. Então por isso que pra mim a leitura do Zé Lins é sempre um presente, assim, eu sinto que eu fico muito mais conectada à realidade do nosso país, eu entendo muito melhor as raízes de certos problemas que infelizmente permanecem, e além disso, pela maneira com que ele vai construindo os livros, eu sinto também certa motivação para combater todas essas injustiças que ele denuncia, sabe? Então assim, José Lins do Rego é uma pérola da nossa literatura. Eu fico muito feliz de tê-lo conhecido por meio da Global, de seguir com essa parceria de trazer para vocês aqui a literatura de um sujeito tão brilhante como ele, e eu espero que esse vídeo tenha servido para te deixar com vontade de ler José Lins do Rego. Pode começar por aqui, pode começar por Menino de Engenho. Eu acho que a melhor opção seria o Menino de Engenho. Então se você quiser saber um pouco mais sobre o livro, como eu disse, tem vídeo aqui no canal, tem outros vídeos aqui também no canal, os vídeos no canal da Duda eu indico fortemente, vou deixar o link aqui pro vídeo dela sobre o Moleque Ricardo. Mas assim, se você ainda não conhece, dê uma chance para José Lins do Rego. Eu demorei bastante até para dar uma chance, desde quando eu ouvi falar nele a primeira vez até o momento que eu finalmente peguei para ler. E eu só achei ruim de não ter lido antes, sabe? Então se você tá aí esperando um empurrãozinho, vá, você não vai se arrepender, com certeza. E enfim, acho que é isso, era isso que eu tinha a dizer sobre a minha experiência de leitura do Moleque Ricardo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido, né, este ou outros livros do Zé Lins, do Ciclo da Cana-de-Açúcar ou não. Aqui no canal tem um vídeo também para Riacho Doce, que é um livro completamente diferente do Zé Lins, que nem se passa no Brasil, então ele tem muito isso também, de surpreender, né, os leitores. Enfim, inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!